Fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas, este é o bloco do estudo do livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. E agora chegamos então ao capítulo 5, continuando o nosso estudo, o capítulo 5 que se intitula Interferência Espiritual, que muito acontece, os espíritos interferem na nossa vida, como está no livro dos espíritos, Kardec pergunta qual a influência que o espírito exerce nas nossas vidas, ou se eles exercem influência, Aí a resposta é muito mais do que pensas. De ordinário, ele vos dirigem, Então isso quer dizer que somos muito influenciados sim, e há muitas interferências. Que tipo de interferência? Aí vai da nossa sintonia. Mas, antes de mais nada, falando de Kardec, falando de O Livro dos Espíritos, no topo do capítulo tem aqui um trecho justamente de O Livro dos Espíritos, da questão 525, justamente o comentário de Allan Kardec, faz a pergunta, tem a resposta dos espíritos, e Kardec depois faz uma consideração, justamente é o título Influência dos Espíritos sobre os Acontecimentos da Vida. Esse é o subtítulo, que está no livro 2, capítulo 9, a pergunta 525. Os Espíritos exercem a influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que se te aconselham, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Nunca, Claro, se eles são espíritos benfeitores, procuram seguir a lei de Deus, não vão agir fora das leis da natureza. E aí, depois dessa resposta, tem aqui o comentário de Allan Kardec, que diz assim, que está aqui no início do capítulo, Interferência Espiritual. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar a sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viesse auxiliar por meio de milagres e os figurássemos sempre armados de varinha mágica. Imagine, que viesse aqui resolver nosso problema com a varinha mágica. Bem que a gente queria, Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Quer dizer, os espíritos agem de forma indireta na maioria das vezes, que aqui está falando da ação direta dos espíritos, com manifestações físicas, tudo isso que a gente vê aqui, na codificação, mas há uma manifestação deles indireta, sem que a gente o perceba, mas que nem por isso tenha menos efeito. E aí continua. Assim que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, olha só, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta que tenha em vista, eles fazem de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, muitas vezes, gente, tem coisas que são os espíritos que nos inspiram e a gente não percebe. A gente acha que é a ideia nossa. Como separar uma coisa da outra? Já foi respondido também no livro dos Espíritos. É melhor não pensar nisso, porque senão a gente pode ficar doido, É melhor a gente sempre seguir o que é bom, o que é sensato, seja por impulso próprio ou seja por inspiração dos bons espíritos. Ok? Dá no mesmo no final das contas. E é isso aqui que vamos ver nesse capítulo, essa ação dos espíritos, sem fenômeno, mas a ação dos espíritos benfeitores, que já vão dar uma ajuda mais significativa por causa de Esté. Não que ela tenha ficado desamparada em nenhum momento, em nenhum momento. Todo esse sofrimento que ela está passando é porque realmente, como já foi dito nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, são injunções psíquicas que já trazem de outras vidas, e que não se dilui assim de uma hora para outra, E os espíritos benfeitores não interferem no livre-arbítrio.
mas eles sempre socorrem da maneira que podem, né? Da maneira que não fuja às leis naturais. E é o que eles fazem aqui, né? Veja que o capítulo começa fazendo meio que um resumo do que aconteceu com Esté, né? Que a mediunidade dela, desconhecida e inconsciente, foi que permitiu que se instalasse um processo obsessivo tão intenso nela, né? Que não é só dela, é um processo obsessivo que para toda a família, porque destroçou a família toda. E veja que a intenção maior, né? Como já foi dito, é com relação ao pai dela, né? O senhor Constâncio de Medeiros. Então, se fez uma imantação, esse obsessor vingativo fez uma imantação, uma subjugação com Esté, mas é óbvio que Esté tem os requisitos kármicos, vamos dizer assim, para estar à mercê de um processo obsessivo desse. Não é uma vítima inocente se a gente olhar o momento presente, né? Mas se for olhar o histórico, não, né? Bom, como existe assim, Filomeno chama a atenção, que na casa de saúde, onde ela está internada, no manicômio, ou seja lá como queira chamar, há muito obsidiado tido como louco. Não que a loucura não existe, existe a loucura em si, mas assim, muitas vezes há processos que são somente obsessivos, que são tratados como loucura, mas o paciente acaba, por fim, enlouquecendo de verdade. Por quê? Porque a influência negativa do espírito é uma influência deletéria, é uma influência tóxica, né? Ele inclusive usa essa expressão, intoxica, o obsidiado é intoxicado verdadeiramente pelos fluidos deletérios do obsessor, é quase que um envenenamento. E isso desequilibra os órgãos do corpo, causam outras doenças, inclusive além da doença mental, pode causar outras doenças, inclusive destrambelha realmente as funções cerebrais, né, as funções da mente, que a pessoa acaba ficando doido de verdade, ainda que o espírito se afaste, ele acabe o processo obsessivo, mas a pessoa já ficou já com aquelas marcas ali, com aquele prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque o interessante aqui, né, é que o Filomeno chama a loucura clássica sem a presença obsessiva, assim, ó, etiologia clássica da loucura, ou seja, a loucura, clinicamente falando, sem a obsessão, né, na qual o enfermo é espírito que busca fugir à realidade objetiva. Então, a loucura normalmente acontece, segundo a sua opinião de Filomeno, quando o indivíduo quer fugir da sua realidade. Pode-se fazer isso pelo consumo de drogas, que destrambelha, né, os centros nervosos, o juízo, né? Pode-se fazer isso por meio da revolta, da revolta exacerbada, né? Se deixar levar por impulsos negativos e acabar também enlouquecendo, é um dos fatos, né? Então, fugir à realidade objetiva, fortemente assinalado pelas reminiscências próximas em Quixarfuda, né? Inclusive as reminiscências inconscientes do passado espiritual tormentoso contribui, quer dizer, veja que tudo sempre parte do espírito, né? Todas as nossas enfermidades, quanto às nossas bonanças, parte sempre do espírito, que é o ser real, imortal e sempre existente, porque o corpo é perecível, é transitório, né? Então, assinalado pelas reminiscências próximas em Quixarfuda, torna-se suicida inconsciente. Olha só, a pessoa que se entrega à loucura, segundo essa análise de Filomeno aqui, é um suicida inconsciente. Tem sentido? Torna-se um suicida inconsciente por meio de cujo recurso procura evadir-se as responsabilidades, fugir das responsabilidades novas que lhe cumpre assumir e desenvolver a fim de liberar-se. Então, muitas vezes a loucura clássica é realmente a pessoa que de alguma forma, por rebeldia, por irresponsabilidade, se entrega ao desequilíbrio. E aí acontece que a loucura por si só também acaba engendrando um processo obsessivo, né? Aí tem as duas coisas, né? Porque assim, o caso de Esté é um processo obsessivo que está levando ela à loucura. Mas tem casos das pessoas que enlouquecem por invigilância e que a loucura também acaba puxando um processo obsessivo, né? Olha que interessante. Aí ficam as duas coisas. E o que é que Filomeno diz sobre isso, né? Que precisa de fazer os dois tratamentos, né? Duas terapias, a acadêmica e a espírita, ou seja, a terapia acadêmica, com os médicos, psiquiátricas,
medicação adequada e na dose adequada, não é entupir o indivíduo de remédio, como infelizmente muitos fazem, né? E também o que ele chama de terapia espírita, gente, é a terapia espiritual, agir também no ser espiritual, que também está precisando de socorro. Seria o ideal se fosse sempre assim. Em alguns hospitais psiquiátricos ligados a instituições espíritas, isto já acontece, né? Mas são alguns, ainda não é todos, né? Que é o que deveria ser. Ok? Então isso é importante que a gente tenha isso, né? É só uma ideia, né? A coisa é muito mais profunda. Eu estou passando apenas uma ideia para você, né? Para você que está vendo aí, para vocês. Ok? Ok. Então, assim, nesse meio aí, como vimos no capítulo passado, surge Rosângela, né? Rosângela, que já foi apresentada, né? Auxiliar de enfermagem Rosângela. E nesse capítulo aqui, vamos conhecer Rosângela melhor, né? O Filomeno de Miranda, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, né, que Rosângela foi realmente uma menina que ficou órfã muito cedo, né? Aos 8 anos, só com o pai, né? O pai trabalhava muito e contava com a ajuda dos vizinhos para tomar conta dela, né? Então, como ela era uma menina muito simpática, uma menina que despertava muita simpatia desde cedo, né? As vizinhas levavam ela para a escola, então não faltou a educação quem levasse ela para a escola, né? Que bom, né? Coisa de Deus, né? Enquanto o pai trabalhava e se manteve viúvo por muito tempo, inclusive, mas aí depois ele casou, né? Quando Rosângela já estava um pouco maior, já estava, não especifica aqui a idade dela, mas quando estava na adolescência, e a madrasta dela odiava ela. Então começou a ter problemas dentro de casa com a nova mamãe, né? E aí Filomeno não é muito descritivo na situação, ele só fala que foi isso, e por conta disso ela foi trabalhar na casa de uma família como babá, né? Como ele diz, como ama de uma criança, ama, né? Que já quer babá também. E essa família era uma família de espíritas, né? Que também auxiliaram ela, botaram ela para estudar um turno da noite, e aí que ela estudou o curso de auxiliar de enfermagem, né? Técnica de enfermagem, né? Que é o que ela está exercendo nesse momento aqui, quando ela encontra Esther na clínica, né? E também iniciaram ela nos estudos doutrinários da doutrina espírita, o que ela recebeu muito naturalmente, com muita alegria, estudou o espiritismo, começou a frequentar o centro espírita também, era uma pessoa assim muito devotada, e também fazia parte do trabalho mediúnico de desobsessão, né? Se desenvolveu nela a mediunidade socorrista, né? A mediunidade da psicofonia, né? Que é a pessoa que chamamos vulgarmente de incorporação, e aí ela era usada para socorrer espíritos sofredores, espíritos obsessores, como todo mundo que já participou de uma sessão mediúnica de desobsessão sabe, né? Então ela era, além de enfermeira, ela era também, Rosângela, uma exemplar trabalhadora da seara espírita, que é tudo que Esther estava precisando nesse momento, né? Então, quando ela resolveu, vamos dizer assim, adotar Esther, né? Ela chegava, tinha dias que ela chegava e Esther, inclusive, já ficava tranquila, coisa que Esther não ficava com os outros, né? Tinha dias que ela até tirava a camisa de força de Esther, não precisava, Esther ficava calma na presença dela. Não era todo dia, né? Mas tinha dias que ela conseguia, porque a vibração com qual Rosângela chegava, muitas vezes conseguia neutralizar a influência nefasta do obsessor, né? E isso deixava Esther mais calma. Então, nesse interim, Esther achou necessário conversar com o pai e a mãe de Esther. Ou Esther não, Rosângela, a enfermeira, achou necessário conversar com o pai e a mãe de Esther, né? Porque ela percebeu, claro, pela sua sensibilidade mediúnica e pelo seu estudo da doutrina espírita que ela tinha, que Esther estava sofrendo um processo obsessivo, né? Aleluia! Finalmente alguém percebeu. Finalmente, né? Uma luz no fim do túnel. E claro que ela foi inspirada pelos benfeitores espirituais, né? Como falamos no início, né? Aquele comentário de Kardec, né? Sobre a questão da influência dos espíritos, né? Eles influenciam sim
nos inspirando, nos intuindo, e foi o que ele fez com Rosângela, eles fizeram com Rosângela, para ela chegar até Esther e para também tomar a decisão de abraçá-la, de, entre aspas, adotá-la, e também agora ir conversar com os pais dela, né? Que ela telefona e pede uma audiência com eles, né? E aí, mesmo antes de ler o livro, quando eu li a primeira vez, eu já sabia que essa conversa não ia ser nada tranquila, né? Nada tranquila. Já dá para imaginar, né, gente? Mas ela, através, né, como disse, da sua sensibilidade, percebeu que realmente Esther estava passando por esse processo, né, de obsessão, e pede para ir ter com os pais de Esther. Então ela chega na hora aprazada lá que ela marcou, e quando ela chega na casa, os pais de Esther, né, o pai, o coronel, Constâncio Medeiros de Santa Maria, a esposa, recebem ela com enfado, né, segundo as próprias palavras de Filomeno de Miranda, né, que você recebe ela com enfado, com má vontade, receberam só por etiqueta, vamos dizer assim. E ela explica quem ela é, que ela trabalha com Esther, que ela está cuidando de Esther diretamente, que ela está cuidando de Esther assim de forma mais próxima, né? E que ela criou um vínculo com Esther, né? Olha, gente, só uma coisa, deixa eu retornar um pouquinho, né? Aquela definição clássica de loucura. Algumas pessoas podem dizer, e as pessoas que já nascem loucas, assim, já cumprem. Claro, gente, a vida, as pessoas tomam as atitudes erradas, pode enlouquecer nessa encarnação e levar isso ainda para a próxima, ou então a loucura, o processo de loucura pode vir depois, na encarnação seguinte, né? Por isso que não só a loucura, como tantas outras enfermidades já nascem, né, com o indivíduo na encarnação, né? Só esse adendo aqui que me veio aqui no juízo. Acho que é a influência dos benfeitores. Bom, então voltando, Rosângela na casa dos pais de Esther, né? Então ela vai para as casas dos pais de Esther, como eu disse, eles recebem ela com má vontade, mas recebem por educação convencional, né? Então Esther vai lá conversar, e aí explica que está cuidando mais diretamente de Esther, não, Rosângela, eu estou chamando Rosângela de Esther, que mania. Então Rosângela vai conversar com os pais e diz que está cuidando de Esther mais proximamente, e fala com ele que Esther não é uma louca no sentido comum da palavra. E o pai de Esther fala, mas eu já sabia disso, o médico me disse, né? Quer dizer, na verdade o que o médico disse para ele é que ela tinha um tipo de loucura incurável, né? Não é bem o que Rosângela foi dizer. Ela disse que não, que Esther estava sofrendo um processo de influenciação, de perseguição por espíritos. Ela disse nessa expressão. E aí teve uma reação muito negativa, né? Muito negativa do coronel, né? Como assim, né? Ela antes, até me passei aqui, ela havia dito para eles que em um momento de lucidez, Esther falou, mamãe, cadê você? Por que você não está comigo? Isso ela falou antes de dizer que era da obsessão. E aí a mãe se emociona, começa a chorar. Aí o coronel também, calma, né? Vai também ampará-la. Aí ela fala, olha, me desculpe, eu não queria renovar as lágrimas de vocês, mas falou desse fato, que o momento de lucidez que Esther teve junto de Rosângela, né? Que ela conseguiu, falou isso. E aí depois Rosângela revela que ela está sofrendo uma perseguição por espíritos. O que o pai de Esther reage muito mal. A mãe não, né? A mãe até presta atenção, né? Quando ele, inclusive, vai ser grosseiro com Rosângela, a mãe de Esther fala, não, por favor, não seja assim, né? Meio que o contém nesse momento. E aí ele larga aquelas coisas. Que história é essa? Isso é bruxaria? Falar que espírito... Isso é coisa de bruxaria. Agora, será que os hospitais estão contratando bruxos e macumbeiros para trabalhar na casa de saúde? Olha só, bruxos e macumbeiros, né? Desculpa, gente, mas eu não deixei de dar risada nesse trecho aí, né? Bruxos e macumbeiros. Isso aí, na verdade, são pessoas com problemas emocionais, que começou a esculhambar o tipo de pessoa que frequenta vamos dizer assim, um grupo espírita, né? Que procura essas coisas, essas fantasias, essas maluquices, vamos dizer assim, né? Nós somos religiosos. Somos pessoas religiosas, não acreditamos nessas coisas aí. E aí que falou que como é que pode uma casa de saúde contratar bruxos e macumbeiros
para estar no seu quadro de funcionários. E aí pergunta ela, e qual é a sua religião, minha filha? Ela, sou espírita. Ah, onde já se viu isso? Isso lá é religião? Isso lá é religião? Já se viu uma coisa dessa? Contratar uma macumbeira para ser enfermeira? E aí Rosângela, muito tranquila, explica para ele, olha, eu vim aqui na verdade, porque isso na hora aí os benfeitores espirituais entram em ação, e começam a influenciar a fala de Rosângela, e meio que acalmar os pais de Esté para que Rosângela possa falar, E aí nesse momento ela pede, ouve primeiro, a morte não elimina a vida, antes a dilata. Mudam-se as aparências no curso de uma única realidade. Viver assim como a morte do ser físico, não cessam as impressões do ser espiritual. Conforme asseguram todas as religiões, do que decorre um natural intercâmbio incessante entre os que sobrevivem ao túmulo e aqueles que ainda não atravessaram, quer dizer, entre encarnados e desencarnados. Esse intercâmbio, ela continua, pode ser um intercâmbio bom, daqueles que voltam para ajudar, para apoiar os seus entes queridos, e outros voltam em desequilíbrio, em sofrimento e até em perseguições e vinganças. E era isso que estava acontecendo com Esté. E isso aí deixou o coronel bem revoltado, ok? E aí ele disse até, inclusive, que ia proibir ela de continuar vendo Esté e, se possível, ia fazer com que demitisse ela da casa de saúde. Aí Rosângela fez, faça como o senhor achar melhor, mas eu vou continuar dentro das minhas possibilidades, cuidando de Esté, E aí ela diz assim, excelência, venho propondo a servir com humildade e desinteresse. A minha confissão religiosa não tem ligação com a minha modesta função hospitalar, senão para impor-me a conduta cristã que ensina misericórdia em relação aos infelizes, estejam nas camadas do infortúnio social, ou seja, na pobreza, ou em relação, ou no acume da ilusão econômica, os ricos, que só enxergam a riqueza. No santuário espiritista que frequento, o alvo redentor é Jesus, a estrada a percorrer chama caridade, olha que bonito, seguindo sob o sol da fé viva e a força do amor fraternal. Venho aqui a este lar em missão de paz e dele sairei pacificada, sem embargo, expulsa, o que muito lamento. Não por mim, que reconheça a minha própria desvalia. O vaso modesto não poucas vezes mata a sede, oferta o medicamento salvador. Retém o perfume, atende a místeres relevantes, enquanto preciosas taças de cristal adornam mortas empoeiradas, móveis luxuosos e inúteis. Olha só que interessante, Então, com isso ela dá uma lição, mas nesse momento, ela, como se diz aqui, Filomeno diz, semi-incorporada, com a influência direta dos espíritos, ela fala, brilhe vossa luz, para que o mundo vos reconheça, para que o mundo vos conheça. Então, e aí nesse momento, mesmo com a influência benfazeja dos benfeitores, o coronel já não consegue mais se dominar, Ele já estava para essa influência ainda ouvindo, e aí ele esbraveja e expulsa a Esté da casa dele, ameaçando, dizendo que vai mandar expulsar ela do trabalho dela. E ela responde, como lhe aprouver, excelência, dá-me vossa licença. Então ela vai, com a missão cumprida. Eu quando li, e aí no final fala aqui, Rosângela fora excelente instrumento indireto dos bons espíritos, que tentava desse modo interferir e ajudar no grave sucesso da subjugação de Esté. Então ela foi um instrumento dos bons espíritos. Então muitas vezes eles agem dessa forma, e não da forma só fenomenológica, como Kardec menciona nesse trecho que está no início do capítulo. Então isso é que é importante. Os espíritos benfeitores nunca desamparam, e sempre acham uma maneira. Agora sim, a primeira vez que eu li esse livro, que essa é a terceira, eu fiquei pensando, será que ir falar com os pais de Esté, foi uma coisa útil?
Será que utilidade teve? Ela podia dar um socorro espiritual a Esther sem falar com os pais, não poderia? Isso foi minha dúvida quando eu cheguei até aqui, né? Não foi uma dúvida depois que eu li o livro todo não, viu gente? Eu estou falando como se faz de conta que eu estou lendo a primeira vez, parei aqui. Eu tive essa dúvida na época, mas não, foi necessário passar por essa vexação, né? Essa situação constrangedora com os pais de Esther, sim, para se iniciar um processo de um socorro mais eficaz nesse processo obsessivo de Esther, que era necessário a participação da família, como está lá na prolusão no início, né? A participação familiar importante, né? O grupo familiar, como descreve Manuel Filomeno de Miranda, ok? Então isso aí, né? Já está dando um socorro, dando um socorro mais efetivo para Esther no campo da espiritualidade, não só agora no campo da psiquiatria, que, como estamos vendo aí, não está dando nenhum resultado, só está dopando ela, né? E a deixando ainda mais sofrida. Mas vamos para frente, vamos, né? E vocês que estão acompanhando, leiam também um livro, né? Para ficar só com as minhas palavras, só com as minhas considerações, leiam também um livro e também façam as próprias reflexões de você, façam também as suas próprias considerações, ok, gente? E aí chegamos aqui ao final de mais um capítulo do livro Grilhões Partidos. A todos aí do canal Raciocínios Espíritas que nos acompanham, um forte abraço e fiquem com Deus. E a todos também que ainda não seguem o canal, mas que apareceram aqui fortuitamente e viram esse vídeo, né? Fiquem com Deus também.